O poder do agora menos Eckhart Tolle prepare-se para uma experiência auditiva com este resumo otimizado. Se você já se sentiu exausto tentando controlar o que ainda não aconteceu, ou remoendo o que deveria ter sido diferente, EST Liveral Pod, mudar a forma como você se relaciona com o tempo, com a dor e com a sua própria mente. Neste vídeo, você vai descobrir como silenciar o caos interior, dissolver o ego, reconhecer a origem do sofrimento e entrar em contato com o estado de atenção plena, capaz de transformar sua realidade. Tudo isso começa com um simples movimento: trazer a consciência de volta para o agora. Inscreva-se agora e deixe seu like. Sua presença consciente fortalece essa jornada. Eckhart Tolle parte de uma constatação simples, mas assustadora. A maioria das pessoas não vive no momento presente. Estamos constantemente arrastados por memórias, ressentimentos, expectativas, medos. A mente humana foi programada para funcionar no tempo. Um tempo que não existe, senão como construção mental. O passado já passou. O futuro ainda não chegou e o agora, que é o único ponto de contato real com a vida, é continuamente ignorado. Nesse descuido, nasce o sofrimento. A dor emocional não vem das circunstâncias externas, mas da resistência ao que é. Sempre que desejamos que o agora seja diferente, entramos em atrito com a realidade. E esse atrito gera dor. Tal rompe com a ideia de que precisamos entender o passado ou planejar o futuro para sermos felizes. Ele nos mostra que viver o presente é o único antídoto verdadeiro contra a angústia. Quando você se ancora no agora, a ansiedade perde o combustível. Quando você aceita o momento presente, mesmo que desconfortável, a dor começa a perder o domínio. Isso não significa resignação. Significa presença. Significa habitar com consciência o exato lugar onde a vida acontece. Mas por que é tão difícil permanecer presente? Porque a mente é viciada em controle. O ego, essa identidade fictícia que criamos baseada em histórias, conquistas, traumas e expectativas, sobrevive do tempo psicológico. Ele precisa relembrar o que foi e imaginar o que será. Ele constrói uma narrativa onde você é sempre a vítima, o herói, o abandonado, o injustiçado. E enquanto você estiver identificado com esse personagem mental, o agora será visto como uma ameaça, porque o agora dissolve todas as histórias. É nesse ponto que Tolle introduz a prática do corpo interior. Em vez de tentar parar os pensamentos à força, ele convida a levar a atenção para dentro, para as sensações físicas vivas no corpo. Sentir a energia nas mãos, nos pés, no peito, perceber a respiração sem tentar controlá-la. Essa simples mudança de foco tira você do domínio da mente e traz para a consciência do ser. O corpo não vive no passado nem no futuro. Ele só existe no agora. Quando você o sente por dentro, mesmo que por poucos segundos, experimenta uma paz que não vem de fora, mas do dentro. Essa prática parece sutil, mas tem um poder de transformação imenso. É como se o barulho mental fosse sendo suavizado por um silêncio que vem da alma. Você começa a perceber a vida em pequenos detalhes. O som de uma folha caindo, o calor do sol na pele, a textura do ar quando você respira fundo. A realidade deixa de ser um problema a ser resolvido e se torna um mistério a ser sentido. A resistência, nesse contexto, é vista como a raiz de toda a dor. Resistimos ao momento atual porque o julgamos inadequado. Achamos que não deveríamos estar sentindo o que sentimos, que já era hora de estarmos em outro lugar, com outra pessoa, vivendo outra vida. Mas esse julgamento é uma criação da mente, e cada vez que o aceitamos como verdade, nos afastamos do único lugar onde a transformação pode acontecer. O agora. A resistência é como segurar um nó com força
menos quanto mais você puxa, mais ele aperta. A aceitação, por outro lado, é soltar, é permitir que o que é seja não como resignação, mas como reconexão com o real, insights otimizados. O agora não é apenas um momento, é o espaço onde a vida acontece. Todo sofrimento é resistência a algo que já está presente. Pensar sobre a vida não é o mesmo que viver. O corpo interior é a ponte entre a mente agitada e a consciência silenciosa. Aceitação não é passividade, é a chave para a ação consciente. Uma das revelações mais impactantes de Thaler, a ideia de que a mente cria o problema que depois tenta resolver. Ela se alimenta da sensação de urgência, de falta, de insuficiência. Você já percebeu como mesmo após resolver um problema, logo aparece outro? Como a mente sempre encontra algo para consertar, ajustar, melhorar. Isso acontece porque ela precisa se manter ocupada para sustentar o ego. E o ego precisa de problemas para continuar existindo. Quando você começa a observar esse padrão, algo extraordinário acontece. Você se torna a testemunha. E a testemunha não sofre, ela vê. O sofrimento surge da identificação. Quando você acredita que é o pensamento, a dor é insuportável. Quando você percebe que é o espaço onde o pensamento acontece, a dor se torna transitória. E é nesse espaço que nasce a liberdade. A atenção plena, então, não é uma técnica de meditação. É um estado de presença, onde o agora é acolhido com totalidade. É o olhar que não julga, o ouvido que escuta, sem intenção de responder, o toque que sente sem pressa de ir embora. Quando você vive assim, cada momento se torna significativo. Não por causa do que acontece, mas porque você está totalmente ali. Se você está percebendo a força dessas ideias e sentindo que está respirando com mais presença só de ouvir essas palavras, inscreva-se agora e deixe seu like. Essa consciência compartilhada ajuda a manter esse espaço de transformação aberto para todos. Na próxima parte, vamos aprofundar como aplicar esses ensinamentos na prática, menos como responder com presença em meio ao caos, como dissolver padrões inconscientes de reatividade e como usar o agora como campo fértil para escolhas mais conscientes. Este é apenas o início de uma transformação que começa no silêncio da mente e se expande para cada gesto da vida. Entrar no agora não é um evento, é um retorno constante. A mente tentará te puxar de volta para o drama, para os argumentos internos, para as vozes que questionam, que julgam, que comparam. A prática da presença exige vigilância, mas não no sentido tenso. É uma vigília suave, serena, como alguém que observa o céu, sabendo que as nuvens passam, mas o céu permanece. Essa metáfora é poderosa, porque revela a natureza da consciência, imutável, silenciosa, intacta. Os pensamentos são as nuvens, vêm e vão. A consciência é o céu, sempre ali, disponível. Eckhart Tolle nos alerta sobre uma das armadilhas mais comuns do ego: a busca por salvação no futuro. Quantas vezes você já se disse: quando eu conseguir aquele emprego, tudo vai melhorar. Quando eu encontrar alguém, serei completo. Quando eu for reconhecido, sentirei paz. Essas projeções não são apenas inofensivas. Elas mantêm você preso à ilusão de que a felicidade está sempre além. O ego prospera nessa ilusão. Ele sempre quer mais. Nunca está satisfeito. E essa insatisfação constante alimenta um ciclo de frustração silenciosa. A proposta do agora não é negar o progresso ou as metas, é mudar o alicerce emocional de onde tudo parte. Quando você age a partir da presença, as decisões são mais lúcidas. Quando age a partir da carência, as decisões são contaminadas por medo, comparação e desejo de validação. É por isso que Tao insiste: a qualidade da sua consciência determina a qualidade da sua ação.
O que você faz importa, mas de onde você faz importa mais ainda. Outro ponto essencial é o papel do sofrimento como despertador espiritual. Em muitos casos, só procuramos o agora quando a dor se torna insuportável. Quando tudo que tentamos controlar desmorona. Quando as respostas mentais já não aliviam. Nesses momentos, a presença surge como única saída real. E não porque a situação muda menos, mas porque mudamos o modo de estar nela. A dor que antes parecia intransponível torna-se suportável. A ansiedade que dominava começa a perder força, porque o sofrimento só consegue viver onde há resistência. Toll nos mostra que mesmo em meio ao caos, é possível acessar o agora em uma fila longa, em um trânsito travado, em uma discussão tensa. Nessas situações, temos duas opções: reagir automaticamente com impaciência e julgamento, ou respirar e observar. O simples ato de estar consciente da própria impaciência já é um passo. Você começa a notar o padrão, a tensão nos ombros, a aceleração da respiração, a rigidez do rosto, e ao observar, cria um espaço. Esse espaço é o início da liberdade. Esse conceito é reforçado com a prática da testemunha silenciosa. Quando você não se funde com os pensamentos ou emoções, mas os observa, algo poderoso acontece. Você percebe que não é o conteúdo mental, é o espaço onde ele acontece. E essa percepção muda tudo, porque se você é o espaço, então nenhum conteúdo pode te definir. Ninam. Pensamento é você. Nenhuma emoção é permanente. Essa clareza corta a identificação com o ego como uma faca afiada, cortando uma corda velha. Em sites otimizados, o sofrimento diminui quando você para de se identificar com ele. A mente quer salvação futura, mas a vida só acontece agora. Observar um padrão emocional já é o início da transformação. Você não é seus pensamentos, é o espaço silencioso entre eles. Agir a partir da presença cria resultados com paz, não com estresse. A linguagem do agora é o silêncio. Mas não um silêncio vazio, é um silêncio vivo. Um silêncio que escuta, que acolhe, que revela. Quando você se entrega a esse silêncio, o corpo relaxa, a mente desacelera e a existência começa a se reorganizar a partir de dentro. Você deixa de tentar manipular o mundo externo e começa a confiar na inteligência do ser. Isso não significa inércia, significa ação inspirada, significa movimento guiado não por urgência ou carência, mas por clareza e presença. Toll também nos adverte sobre o prazer inconsciente na dor. Sim, há um lado em nós que se apega ao sofrimento, porque ele é familiar, porque ele dá identidade. A vítima tem um papel, o ofendido tem uma narrativa, o injustiçado tem um palco interno, mas tudo isso mantém a dor viva. Quando você percebe esse padrão, não precisa julgá-lo, apenas vê-lo. E ver com consciência já é começar a dissolver. É por isso que o agora, apesar de simples, é tão desafiador. Ele exige entrega, e entrega é o que mais tememos, porque achamos que ao soltar o controle, vamos nos perder. Mas a verdade é o oposto. Só quando soltamos o controle, nos encontramos. Porque o que estava nos controlando era a mente, não a vida. E a vida, quando fluímos com ela, tem um ritmo, uma inteligência, uma sincronicidade que nenhuma mente pode prever. Se em algum momento dessa reflexão você sentiu uma pausa, uma respiração mais profunda, uma sensação de leveza mesmo que breve, inscreva-se agora e deixe seu like. Esses momentos são preciosos e indicam que a consciência está abrindo espaço dentro de você. A próxima parte nos leva ainda mais fundo. Vamos abordar como transformar relacionamentos, decisões e até crises existenciais através da presença. Como lidar com pessoas difíceis, como escutar com o corpo
e não só com os ouvidos. E como manter o agora, mesmo quando tudo parece puxar você de volta para o caos? Porque o agora não é uma ideia bonita a menos. É um portal, e ele está sempre aberto. À medida que você mergulha mais fundo na consciência do agora, começa a notar algo extraordinário. A realidade externa, que antes parecia caótica e ameaçadora, começa a se reorganizar. Não porque o mundo tenha mudado, mas porque sua percepção mudou. E a percepção molda tudo. Um simples olhar pode transformar um conflito em um convite à escuta. Um silêncio presente pode dissolver a tensão mais densa. A presença não elimina os desafios, mas muda completamente a forma como você se relaciona com eles. E é essa mudança de relação que transforma a vida. Eckhart Tolle nos lembra que a mente buscará resistir. Ela argumentará que o agora é chato, que não há nada para resolver nele, que a verdadeira vida está nos planos, nas metas, nas estratégias, mas tudo isso são vozes do ego, tentando manter o controle. O agora não é chamativo, não tem fogos de artifício, mas tem algo muito mais valioso: paz. Uma paz tão profunda que, uma vez experimentada, revela o quanto estávamos anestesiados. E essa paz não é ausência de emoção. Ao contrário, é o solo fértil onde emoções autênticas podem florescer sem distorção. Aplicar essa presença nos relacionamentos é talvez o maior desafio e também o maior campo de transformação. Em discussões, por exemplo, a mente quer vencer, quer provar, justificar, argumentar, mas a presença quer escutar, quer compreender, quer ver além da superfície. Quando você escuta alguém com atenção plena, algo muda. A outra pessoa sente que está sendo vista. E quando se sente vista, ela baixa a guarda. Muitas vezes o conflito se dissolve não porque as opiniões mudaram, mas porque a presença eliminou a necessidade de defesa. A escuta com o corpo é uma prática poderosa. Não é apenas ouvir com os ouvidos, é estar inteiro com a outra pessoa, é perceber suas palavras, seus silêncios, seus gestos, suas emoções não ditas. Essa escuta não julga, não apressa, não interpreta menos, apenas acolhe. E nesse acolhimento, muitas feridas emocionais são curadas sem sequer serem nomita, porque o agora é terapêutico. Ele restaura, ele limpa, ele ressignifica. Mas mesmo quando estamos sozinhos, a prática da presença é revolucionária. Ao comer, ao caminhar, ao tomar banho, ao lavar a louça, cada ato pode ser um ritual de reconexão com a vida. E quando a vida se torna sagrada nos detalhes, o vazio existencial começa a desaparecer, porque o vazio não vem da falta de experiências, vem da ausência de presenças nas experiências. Quando você está inteiro em cada gesto, não precisa de mais nada. O momento se basta, e ainda assim, haverá momentos de recaída. Momento em que a mente assumirá o controle de novo, em que velhos padrões voltarão, e está tudo bem. A chave é perceber. Perceber sem culpa, sem julgamento. Apenas ver, e nesse ver, a libertação. Porque cada vez que você percebe que está ausente, já está um pouco mais presente. O caminho do agora não é uma linha reta, é um retorno constante. E cada retorno aprofunda mais a sua consciência. A beleza do ensinamento de Tolle está na sua simplicidade. Ele não propõe teorias complexas, nem exige práticas rígidas. Ele apenas convida a parar, a respirar, a observer. E nesse convite, há uma revolução silenciosa acontecendo. Uma revolução que não grita, não impõe, não briga, mas que o transforma de dentro para fora. Com leveza, com verdade, com profundidade. Insights otimizados à pressenca. Dissolve o conflito antes mesmo que ele comece. Relacionamentos não precisam de perfeição. Precisam de presença. O agora
é a única fonte de cura real. A escuta profunda é uma forma de amor silencioso. Cada retorno ao presente é um passo rumo à liberdade interior. Ao encerrar esse mergulho, é importante lembrar: o agora não precisa ser entendido, precisa ser vivido. Você não precisa controlar a mente menos. Basta parar de se identificar com ela. A respiração será sempre sua âncora, o corpo interior sua morada, o silêncio seu mestre e a vida seu campo de prática. Nada mais é necessário. Tudo já está aqui e sempre esteve, esperando que você chegasse. Se esse conteúdo tocou algo dentro de você, se provocou pausas, suspiros, silêncios, inscreva-se agora e deixe seu like. Sua presença aqui é um reflexo da sua consciência despertando.